Olá, pessoal! Neste vídeo, falaremos de termologia. E o assunto de hoje, calorimetria. Este é o mapa mental 4 de 8. A calorimetria é a parte da termologia que estuda especificamente calor. E o que é calor? É a energia térmica em trânsito. Entenda, a palavra trânsito significa que já saiu de um corpo e ainda não chegou em outro. Está entre eles em movimento. Para podermos falar de calor, primeiro precisamos analisar a lei zero da termodinâmica. Quando um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, e um corpo B em equilíbrio térmico com um corpo C, então o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. Esta é a primeira lei da termodinâmica. Simplificadamente, equilíbrio térmico significa temperaturas iguais. Neste caso, a temperatura de A é igual a de B, é igual a de C. Quando isso ocorre, não existindo diferença de temperatura, então não há troca de calor entre os corpos. Vamos estudar inicialmente um tipo de calor chamado calor sensível, representado pela letra QS. Q maiúsculo, quantidade de calor. S, sensível. Muito bem. A quantidade de calor sensível pode ser calculado pela equação mc delta θ. M é a massa do corpo, C, o seu calor específico, e delta θ, a variação de temperatura. O calor específico é um número, é uma constante, que indica como o corpo troca calor para variar a temperatura. Um dos maiores problemas na calorimetria são as unidades. Então, observe. No sistema internacional, a unidade de calor é joule, de massa, quilograma, de temperatura, Kelvin. Portanto, calor específico é dado em joule por quilograma, Kelvin. Já no sistema usual, que está em uso na sua região, no seu país, a quantidade de calor é medida em caloria, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Então, o calor específico é dado por caloria por grama, graus Celsius. Existe uma relação, logicamente, entre os dois sistemas de unidades. Caloria corresponde a 4,18 joules. 1 quilograma são 1000 gramas. E 1 grau Celsius corresponde a 1 Kelvin de variação. Então, o calor específico terá a seguinte relação. 1 caloria por grama grau Celsius corresponde a 4,18 vezes 10 a terceira joules por quilograma Kelvin. Aí você me pergunta, eu preciso decorar tudo isso? Não, não é necessário. Esses valores sempre são fornecidos nas provas de vestibular e de Enem. Outra grandeza fundamental, capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula. A capacidade térmica corresponde à quantidade de calor trocada pelo corpo para variar a temperatura, ou também pode ser calculada pelo produto, da massa pelo calor específico. Outra grandeza importante, equivalente em água. Equivalente em água é uma massa de água que substitui um corpo com a mesma capacidade térmica. É o produto da massa do corpo pelo calor específico do corpo. O equivalente em água é sempre perguntado em provas de vestibular e de Enem, e para calcular o equivalente em água, basta calcular a capacidade térmica do corpo. Quando colocamos vários corpos dentro de um recipiente com paredes adiabáticas são aquelas que não permitem troca de calor. Portanto, este é um sistema
isolado. Corpos A, B, C e D são colocados dentro deste recipiente a temperaturas diferentes. Então, vão trocar calor. No nosso exemplo, o calor de A e de C são fornecidos, enquanto que o de B e de D são recebidos. Sempre que você encontrar uma situação em que substâncias são misturadas, colocadas juntas dentro de um recipiente isolado, para resolver a questão, escreva que a soma de todos os calores é igual a zero. Neste nosso exemplo, nós somaríamos QA mais QB mais QC mais QD igual a zero. A soma de todos os calores é igual a zero. O resultado zero pode ser interpretado da seguinte maneira: não sobra calor. Todo calor cedido será recebido por alguém. Segundo tipo de calor que você deve saber: calor latente. O calor latente é trocado quando a substância muda de estado físico. Então, vamos lembrar rapidamente. Qualquer substância pode se encontrar nos estados sólido, líquido ou vapor. A passagem do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. Do líquido para o vapor, vaporização. Do vapor para o líquido, liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Existe uma outra mudança de estado, diretamente do estado sólido para o vapor, ou do vapor para o sólido, sem passar pelo estado líquido, é chamado de sublimação. O calor latente mede o calor trocado pela substância enquanto muda de estado. Durante a mudança de estado, não existe variação de temperatura. Portanto, a quantidade de calor latente é calculado como M vezes L. O M é a massa da substância. O L é o calor específico latente, uma constante, semelhante a C, o calor específico sensível. Indica quanto de calor cada grama da substância deve trocar para mudar de estado. Colocando os dois tipos de calor no mesmo gráfico, vamos obter a seguinte situação. No eixo vertical, nós colocamos a temperatura medida. No eixo horizontal, a quantidade de calor absorvido. Se começarmos a percorrer o gráfico, verificamos que no trecho AB ocorreu troca de calor e variação de temperatura. Portanto, no trecho AB, o calor trocado é do tipo sensível. De B para C, a temperatura permanece constante, apesar de trocar calor. Portanto, no trecho BC, o calor trocado é latente. De C para D, novamente uma reta inclinada, indicando que o calor é trocado e a temperatura varia. Novamente, calor sensível. De D para E, outro patamar, outra linha horizontal. Temos uma temperatura constante com troca de calor, portanto, o calor agora é latente. E de E para F, outra reta inclinada, indicando variação de temperatura. Novamente, calor sensível. Resumindo, quando nós transformamos o calor trocado em gráfico, as retas inclinadas indicam calor sensível. Os patamares indicam calor latente. Muito bem, pessoal. Encerramos mais um mapa mental. Um grande abraço.